Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Então, durante essa primeira semana de janeiro, nós vamos compartilhar devocionais debaixo do tema A Suficiência de Cristo Jesus. Como eu mencionei ontem com os irmãos, durante esse mês de janeiro, nós vamos compartilhar devocionais cada semana debaixo de um tema para que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus e avançar nessa vida de fé e dependência a Cristo Jesus. Somos filhos de Deus e fomos chamados pelo Senhor para sermos representantes de Cristo aqui nessa terra e precisamos avançar, precisamos amadurecer e entender como funciona a nossa caminhada de fé. Então, durante essa semana, estamos falando sobre a suficiência de Cristo Jesus e hoje eu quero compartilhar um devocional extraído de um texto de Gálatas capítulo 2, os versículos 20 e 21. Está escrito assim: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amados, esse texto do apóstolo Paulo aos Gálatas é extraordinário. Sabemos que essa carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo é bem enfático. Ele fala que nós não podemos desprezar, não podemos anular a graça de Deus, tentando viver pela nossa própria capacidade. Amados, eu acho interessante porque a carta aos Gálatas foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, por volta do ano de 49 depois de Cristo. E a última carta escrita pelo apóstolo Paulo foi 2 Timóteo, por volta do ano de 66 depois de Cristo. E é interessante que na primeira carta ele já diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo nesse corpo aqui, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Ele tinha essa certeza, essa convicção. E 17 anos depois, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, ele diz assim, falando para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate. Amados, olha que incrível isso. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos uma vida de rendição, de submissão ao quê? A suficiência de Cristo Jesus. Na sua primeira carta, ele já declara que ele sabe que não é ele mais quem vive, que ele morreu com Cristo, mas quem vive agora é Cristo, e a vida que ele vive nesse corpo aqui, ele vive pela fé na suficiência de Cristo Jesus. E essa confiança levou o apóstolo Paulo a trilhar um caminho de glória. Amados, nós sabemos que o apóstolo Paulo passou por muitos sofrimentos, mas a vida dele foi para a glória de Deus. E lá no final da vida dele, ele pôde dizer: eu combati o bom combate da fé. Mas como que ele combateu esse bom combate? Entendendo que ele vivia por meio de Cristo, que era pelo poder de Cristo, pela suficiência de Cristo Jesus. Ele não dependia da capacidade dele. Olha o que nós lemos aqui, amados. Tanto que ele diz assim: eu não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Quando nós estudamos toda a carta aos Gálatas, para quem acompanhou a nossa exposição no ano passado viu isso. Quando nós lemos toda a carta aos Gálatas, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, a lei teve um propósito, e a lei teve o propósito de mostrar ao homem o quanto ele precisava de um redentor, porque ele não conseguia, pela sua própria capacidade,
cumprir os requisitos da lei. O homem, o ser humano, precisava de Cristo Jesus. E aí aqui ele diz assim, eu não vou anular a graça de Deus, porque se a justiça vem pela capacidade do homem em cumprir requisitos, regras externas, se a justiça vem por essa capacidade, então Cristo morreu inutilmente. Por quê, amados? Porque nós, pela nossa própria capacidade, não podemos obedecer a Deus. O homem, pela sua própria capacidade, não pode obedecer a Deus. Nós dependemos de Cristo para isso. É pelo poder que vem de Cristo, é pela capacitação que vem de Cristo, é pelo que Cristo fez na cruz, pelos benefícios do que Cristo fez, nos dando uma nova vida, uma nova natureza santa, justa e reta, na qual o Espírito Santo veio habitar. É essa obra que nos dá a capacidade de vivermos para a glória de Deus, de obedecermos a Deus. Amados, olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, ele entendeu. Já no início da sua caminhada, ele entendeu que ele havia sido crucificado com Cristo. Não era mais ele quem vivia, mas era Cristo Jesus. Ou seja, a fonte da minha vida é Cristo Jesus. Não são as minhas vontades, não são o meu entendimento, a minha sabedoria, a minha capacidade, não. A minha fonte de vida é Cristo Jesus. E a vida que eu vivo agora nesse corpo aqui, eu vivo pela fé na suficiência de Cristo Jesus. É isso que ele entendeu e é isso que eu e você precisamos entender e crer. Não é pela nossa capacidade, amados, nós não conseguimos obedecer a Deus pela nossa própria capacidade. É pelo poder que vem do Senhor. E nós começamos a experimentar esse poder, essa capacidade de nos sujeitar a Deus, quanto mais nos relacionamos com Ele, quanto mais confiamos na suficiência de Cristo Jesus, quanto mais nos tornamos dependentes de Deus. E como aplicamos isso na nossa vida prática? Digamos que estamos passando por um problema, estamos preocupados, precisamos resolver aquele problema. Amados, não é deixando ali 1, 2, 3 horas a nossa mente ficar pensando, se debatendo em como resolver aquele problema, ficando irritado, nervoso, estressado. Não é assim que nós vamos vencer, não é assim que nós vamos combater o bom combate da fé. Ao invés de nos deixarmos ficar ali 1, 2, 3 horas do nosso dia preocupados com as circunstâncias, com as situações, deveríamos dedicar um tempo. Sabe, se você pode, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Se você não tem um local de silêncio em casa, sai da tua casa, vai para algum lugar onde você possa ficar a sós com Deus, louvar a Deus, meditar nas escrituras do Senhor. Se você está ali ansioso, medita nas escrituras. Por isso que é importante conhecermos a palavra de Deus. Medita nas escrituras que dizem que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amados, enquanto oramos, enquanto meditamos na palavra, enquanto louvamos ao Senhor, o Senhor vai nos fortalecendo. O Senhor vai cuidando das circunstâncias ao nosso redor. O Senhor vai movendo as coisas. O Senhor vai nos dando sabedoria para lidar com as situações. É assim, amados, na nossa vida diária. Nós não vencemos traumas, coisas doloridas que enfrentamos no passado na força do nosso braço. Deus capacita homens e mulheres para terem ferramentas, metodologias que podem ajudar o ser humano, mas a melhor metodologia é aquela que centraliza Cristo Jesus, é aquela que exalta a suficiência de Cristo Jesus. Cristo é aquele que nos dá a paz, Cristo é a nossa paz, Cristo é aquele que nos faz vencer todo trauma, toda dor. Amados, infelizmente, um ensino meritocrático, orgulhoso, que exalta a capacidade humana, invadiu
a igreja, invadiu o cristianismo, e cristianismo não é isso. Cristianismo é relacionamento com Deus, cristianismo é relacionamento com o Senhor. Amados, o apóstolo Paulo entendeu isso. Não era ele havia morrido com Cristo. E Cristo vivia através dele, e ele entendeu que a vida que ele vivia nesse corpo aqui, ele viveria por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. E quando ele chegou no final da vida dele, ele pôde olhar para trás e dizer: eu combati o bom combate da fé, que eu e você possamos chegar no fim da nossa carreira e, assim como o apóstolo Paulo, nós possamos dizer: eu combati o bom combate da fé na suficiência de Cristo Jesus. Cristo é suficiente para mim. Que eu e você possamos viver isso, amados. Amados, Cristo é suficiente para nós. Precisamos crescer na dependência de Cristo Jesus. É uma vida completamente diferente da vida do homem natural. Enquanto o homem natural se preocupa, fica ali correndo atrás do vento, nós podemos descansar. E eu sempre falo, descansar não é inatividade, mas descansar é priorizar, é escolher. Nós temos a capacidade de escolha, é escolher intencionalmente confiar no Senhor, é escolher dar prioridade para o nosso relacionamento com Deus, depois as outras coisas. Porque quando priorizamos o relacionamento com Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. E aí vamos fazer o que o Espírito Santo nos direciona a fazer. Quando nós não priorizamos a Deus, nós fazemos muitas coisas. Entramos num ativismo enlouquecedor que muitas vezes é frustrante. Olhamos, fazemos 1000 coisas, mas nos sentimos vazios. Por isso que precisamos priorizar o relacionamento com Deus. Quando priorizamos a leitura da palavra, a oração, confiando que não é porque eu sou poderoso ou isso ou aquilo, não, confiando que é Deus, é o Senhor quem atua em nós, é Ele quem nos capacita, confiando que enquanto lemos a palavra do Senhor, essa palavra vai nos vivificando, vai nos transformando de glória em glória. Quando cremos nisso, quando priorizamos isso, o Senhor vai nos direcionando e a nossa vida vai sendo dia após dia para a glória de Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que assim como o apóstolo Paulo, nós possamos compreender que nós fomos crucificados com Cristo. Que não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. E enquanto estamos aqui nesse corpo, nós viveremos em fé na suficiência de Cristo Jesus, em completa dependência de tudo que Cristo Jesus é e de tudo que Cristo Jesus fez por nós. Que eu e os meus irmãos vivamos assim. Nos ajuda, Espírito Santo, a viver nessa dependência, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.